Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente misericordioso, hoje vamos recitar a página 10 do Alcorão Sagrado em árabe, os versículos 62 até 69 do capítulo 2, Surata Vaca, ou Surat al-Baqarah. Então, por favor, abre o Alcorão Sagrado. Se tiver esse Alcorão em árabe, né? Tem a letra só em árabe, a página 10. Se tiver qualquer Alcorão traduzido em inglês, português, pode seguir os versículos. Se está praticando o árabe, também é bom me seguir e tentar praticar um pouco árabe e pronunciar corretamente o árabe clássico do Alcorão Sagrado. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Por certo, os que creem e os que praticam o judaísmo e os cristãos e os sábios, qualquer dentre eles que creu em Deus e no derradeiro dia e fez o bem, terá seu prêmio junto de seu Senhor, e nada haverá que temer por eles, e eles não se entristecerão. Não vai estar triste no derradeiro dia, e não vai ter nenhum castigo, como esse versículo está dizendo, e vai estar no paraíso, quer dizer, quem? Os fiéis dentre os judeus, cristãos e outras religiões abrâmicas, como sábios. Mas tem uma condição, amela salihah, que praticou bem, quer dizer que fez as ações boas, não cometia os pecados. Então, vamos prestar atenção. Pelo visto, este versículo diz que os judeus, os cristãos, os zoroastros, não sei, qualquer religião celestial, qualquer religião abrâmica, chama seus seguidores e leva os seus seguidores para o paraíso. Será que está certo traduzir e interpretar desse jeito? Os sábios interpretadores do Alcorão Sagrado dizem não. Por quê? Porque, como eu falei várias vezes, devemos interpretar os versículos do Alcorão Sagrado com outros versículos do Alcorão Sagrado. Então, por exemplo, preste atenção, outro versículo do Alcorão diz: Man yabtaghi ghayra al-islam dina, quem escolhe outra religião que não seja o Islã, falan yuqbal, olha, falan yuqbala minhu shay'a, não, Deus não aceitará dele nada, quer dizer, nenhuma ação boa dele não está aceita, porque ele não aceitou a religião correta. Então, para explicar bem esse assunto, é muito, muito importante e muito sensível, tem que prestar atenção também. Não podemos dizer que todos os seguidores das outras religiões vão para o inferno, não. E todos os muçulmanos vão para o paraíso, não. Porém, não podemos dizer que todos os seguidores dessas religiões abrâmicas vão para o paraíso. Não podemos dizer isso também.
Explicando correto, Deus o Altíssimo mandou a criação, podemos dizer, o primeiro homem criado por Deus, Adão, foi um profeta de Deus. Noé, Abraão, Moisés, Jesus, cada um dos profetas, grandes profetas que tinham uma religião para seguir, apresentaram uma religião, um pacote das ações obrigatórias, recomendadas e os pecados. Cada profeta trouxe um pacote que se chama religião. Na época do profeta Moisés, todo mundo devia seguir a religião de Moisés. Mas quando o profeta Jesus chegou e trouxe o cristianismo, uma religião mais completa que o judaísmo, já acabou o tempo da religião judaica e chegou a religião cristã. E exatamente como chegou o profeta Muhammad. Acabou as outras religiões, o tempo já acabou e agora Deus mandou um profeta com esse pacote, essa religião mais completa que existe. Então, a única religião que concorda e aceita todas as religiões anteriores, todos os profetas anteriores, os profetas verdadeiros, né, como Abraão, como Noé, como Moisés, Jesus e os outros, né, José, Jacó, Davi. Então, é muito importante saber que esse versículo não quer dizer que todos os judeus, até hoje em dia, eu sou muçulmano, tá, meu irmão, meu filho, meu sobrinho, você pode escolher qualquer religião. Deus mandou várias religiões e você pode escolher cada uma. Não pode ser assim porque hoje, qual palavra está correta, qual caminho está correto para seguir? Esse caminho diz que, por exemplo, Trindade. E outro caminho diz, outra religião diz que não existe Trindade. E como Deus pode mandar seguir as duas palavras opostas? Que Deus quer dizer que a realidade é a existência de Trindade, no mesmo tempo a realidade é não concordar com a Trindade. Não faz sentido. Uma religião diz que depois da morte, após a morte, não existe outra vida. E essa religião diz que existe sim. E Deus fala que você pode seguir qualquer caminho. Mas esse caminho vai levar para outro destino. E o destino desse caminho é outro lugar. Como Deus pode ordenar para você chegar nos destinos diferentes? Está entendendo? Então, interpretando esse versículo do Alcorão com outros versículos do Alcorão que diz "Man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu shay'a". Ou outro versículo do Alcorão diz "Innama ad-din 'inda Allah al-islam". A única religião para Deus é o Islã, a submissão, que seja essa sharia, essas regras, essas leis. Então, na nossa opinião e na crença islâmica, a única religião é essa religião, que é a religião mais completa, que completou outras religiões anteriores, né? Cada religião, cada profeta completava a religião anterior, até chegou o último profeta, que seja o profeta Muhammad, já completou a religião. Mas não acreditamos que todos os seguidores das outras religiões vão para o inferno. Por quê? Porque o juiz é Deus. E Deus sabe que como vai julgar. Eu não sou ninguém para falar que você vai para o inferno, eu vou para o paraíso, não.
Se Deus, essa frase é muito importante, atenção, se Deus julgar no dia do juízo final, se Deus julgar com a sua justiça, vai mandar os seguidores das outras religiões, junto com bem maioria, mais de não sei, 90%, 99%, podemos dizer, dos muçulmanos, também, vai mandar todos eles para o inferno. Mas Deus é justo sim, mas Deus é misericordioso também. E quantas vezes esse atributo de Deus está repetido no Alcorão Sagrado? Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, o misericordiador. Então, Deus pode julgar pela sua misericórdia. E se Deus julgar pela misericórdia, vai mandar todo mundo, ou a maioria, para o paraíso. Então, ninguém sabe como ele vai julgar. Se Deus julgar com a sua justiça, eu, por exemplo, eu como um mentiroso, vou estar no paraíso junto com os profetas, as pessoas honestas. A mentira não é um grande pecado. E também falar mão pelas costas das pessoas. Não sei, zombar os nossos amigos. Quantos pecados que nós cometemos, nós muçulmanos, praticantes, a oração, o jejum, hijab, tudo. Mas quantos pecados de língua que cometemos e outras ações erradas que cometemos. Então, se Deus quiser julgar pela justiça, não pude juntar esse grupo dos muçulmanos e também os seguidores das outras religiões com as pessoas honestas, nobres e praticantes, fiéis praticantes 100%. Não pude juntar no mesmo lugar. Então, Deus, só Ele sabe como vai julgar e não podemos falar que fulano vai para o inferno, fulano vai se salvar, Deus vai mandar ele no paraíso. Não. Juiz é Deus. Enfim, sem dúvida a tradução desse versículo não é isso, que é a diversidade das religiões e você pode seguir qualquer religião e qualquer religião que você escolhe vai para o paraíso. Não, não é assim. Versículo 63. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. E lembrai-vos de quando firmamos aliança convosco e elevamos acima de vós o monte, dizendo: tomai com firmeza o que vos concedemos. E lembrai-vos do que há nele, na esperança de serdes piedosos. Tem essa narração que é um dia, quando o profeta Moisés trouxe aquele 10 mandamentos, o povo de Moisés não queria aceitar. É muita coisa difícil que Deus mandou para a gente fazer, é muito difícil. E Moisés, em nome de Deus, elevou acima deles o monte, ou uma parte da montanha, de Tur, né, nome da montanha. E eles ficaram prosternando, pediram perdão, de medo, né, de temor. E aceitaram os mandamentos de Deus, de Moisés, né, que trouxe de Deus. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Em seguida, depois disso, voltastes as costas e não fora o favor de Deus para convosco e sua misericórdia. Seríeis dos perdedores.
Quantas vezes vocês, os judeus da época do profeta Moisés, quantas vezes vocês firmaram um pacto com Deus, aceitaram uma palavra de Deus e depois não obedeceram e não praticaram? Esse versículo foi revelado para essa história, mas os versículos do Alcorão Sagrado falam com a gente hoje em dia também. Quantas vezes, quantas alianças que nós firmamos com Deus, o Altíssimo, nosso Senhor, e não praticamos, não cumprimos. Infelizmente, prometemos muitas vezes e esquecemos ou não temos vontade para obedecer e cumprir. Seremos dos perdedores se continuar assim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Versículo 65. E com efeito sabeis o que de vós cometeram agressão no sábado. Então dissemos-lhes, sede símios, repelidos. O pecado do dia sábado. Nesse capítulo, várias histórias do povo judeu da época do profeta Moisés, Bani Israel, os filhos de Israel. Várias histórias estão assim, contadas, mas é resumido da história, na verdade. E nos outros capítulos Deus vai explicar melhor essas histórias. E aqui está rapidamente só contando um resumo. Deus mandou o profeta Moisés para avisar o povo que não podem pescar peixes nos sábados. Uma prova de Deus, prova de obediência. E esse povo não obedeceu, uma parte deles começaram a pescar, porque os peixes, olha só, não tinha muito peixe, mas nos sábados os peixes apareciam mais. Dizem que até dava para pegar assim, de mão. É muito claro na água, peixes. Tentação para provar quem é obediente verdadeiro e quem não. E eles não escutaram, não obedeceram à ordem de Deus, e uma facção, um grupo deles cometeram pecado e Deus fez eles se tornar como símios. Olha como Deus, tipo castigo de umas pessoas, faz se tornar um animal. Tem umas histórias parecidas também para outros povos. Versículo 66. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. E fizemos desse punição, tormento exemplar para o seu presente e para seu futuro, e exortação para os piedosos. Não falei? Não falo sempre? Que cada história, cada versículo do Alcorão Sagrado que conta uma história dos povos anteriores, tem uma lição, uma exortação para nós também. Para os piedosos, para os servos tementes a Deus. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً
قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Versículo 67 começa a contar uma história detalhada. Falei, no capítulo 2, capítulo da vaca, a maioria das histórias conta um resumo só, mas essa história da vaca, Deus explicou muito bem, sim, essa história detalhada está contada nesse capítulo, e por isso que se chama o capítulo da vaca. Qual é a história? Eu vou começar e na próxima sessão vou continuar e terminar essa história. Uma vez, alguém matou uma pessoa dos filhos de Israel, no Bani Israel, povo do profeta Moisés. E o povo ficou atrás para saber quem é o assassino. Não conseguiram achar o assassino que matou essa pessoa da tribo deles, por exemplo. E outras tribos também estavam acusando, você matou, outro, não, essa tribo matou. Tá? Foram perguntando para o profeta Moisés. E o profeta Moisés pediu para Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, mandar uma orientação. Chegou a orientação de Deus. E o profeta Moisés pediu para eles matar uma vaca. Falou, vocês têm que matar uma vaca e pegar uma parte do corpo da carne da vaca, por exemplo, carne, osso, uma parte do corpo, e fazer assim, tocar o corpo da pessoa falecida. Só tocar, né, colocar essa parte da vaca em cima, vai ressuscitar esse homem falecido e ele vai dizer quem matou ele. Olha só, o milagre de Deus. Qual foi a resposta do povo? Está brincando conosco, Moisés? Está zombando a gente? Vamos traduzir esse versículo. 67. E lembrai-vos de quando Moisés disse a seu povo, por certo, Deus ordena a vós que imoleis uma vaca. Disseram, toma nós por objeto de zombaria? Está zoando, gente? Ele disse, Deus me guarde de ser dos ignorantes. Claro que não sou ignorante. Só passei a mensagem de Deus para vocês. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Versículo 68. Disseram, suplica por nós a teu Senhor, torne evidente para nós como é ela. Pergunta para Deus, seu Senhor, qual tipo de vaca que a gente tem que matar? Qual tipo, qual cor, qual... Ele diz que, por certo, é uma vaca nem velha nem nova, entre estas. Então, fazei o que a vós é ordenado. Está claro, né? Nem velha, nem nova. Mediana, no meio, ou meia idade. E olha o que eles disseram de novo. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Disseram, suplica por nós a teu Senhor, torne evidente para nós qual é sua cor. Perguntando, dando desculpa para não matar.
Não, a gente não sabe. É qual tipo de vaca? Qual cor da vaca? Qual não sei o quê? Sabe quando alguém quer fugir de uma situação para não fazer algo difícil? Ah, matar uma vaca é só para... Então, dando desculpa, e por isso que falou, disse no versículo anterior, faf'alu ma tu'marun, faça o que foi ordenado. Não pude fugir, né? Versículo 69. Disseram, suplica por nós até o Senhor, torna evidente para nós qual é a sua cor. Disse, ele diz que por certo é uma vaca amarela, de cor viva. Amarela? Ah, Moisés, qual tipo de amarela? Cor viva. Alegra os olhadores. Olha, com detalhes está dizendo que qual vaca específica que vocês devem matar. E vai continuar na página 11 também, que vamos citar na próxima aula, que vão continuar perguntando, né, para dar desculpa. E às vezes é assim mesmo, várias regras da religião, quando o povo, na época do profeta Muhammad, perguntavam, deixavam a regra mais específica e mais difícil, né? Achar uma vaca é mais fácil, qualquer vaca, ou achar uma vaca com esses sinais específicos. Então, quando você pergunta mais para Deus, na época da revelação, né, você deixa as regras mais difíceis. Obrigado pela presença, Deus abençoe todos vocês. Até a próxima aula da recitação e interpretação do Alcorão Sagrado. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.